Meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez compartilhando o pão com vocês com um breve versículo para fortalecer a nossa fé e para que nós possamos ser instruídos no amor de Deus e avivar a nossa esperança. O versículo de hoje encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 33. Quero ler com vocês o versículo 14, apenas para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron, até a porta do peixe ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Glória a Deus. Irmãos, essa parte aqui que eu li para vocês, de 2 Crônicas 33, do versículo 12 ao 16, conta a história do arrependimento de um rei que era muito ruim, o rei Manassés, que era filho de Ezequias. Ezequias, ao contrário, era um rei muito bem visto aos olhos do Senhor, embora tenha feito algumas bobagens e algumas obras incompletas. Bom, nós aprendemos algumas coisas, irmãos. Primeiro, Manassés ele foi levado cativo ali pelo rei da Assíria, passando uma vergonha muito grande, sendo levado com um gancho preso pelo nariz como escravo. Um rei que se tornou escravo por causa da sua maldade. Deus permitiu. E muitas vezes isso é Deus na nossa vida. Mas depois a palavra conta, justamente no versículo 12 e 13, que ele orou ao Senhor no seu tempo de angústia, e ele reconheceu que o Senhor era Deus, orou com sinceridade no coração, se humilhou diante de Deus. E logo depois que ele orou e reconheceu que o Senhor era Deus, ele começou algumas obras reformadoras que mostram justamente aquilo que é a reconstrução da nossa vida. Aqui estão as duas primeiras obras que eu li nesse versículo 14 e nós aprendemos algumas coisas. Diz assim, depois disso Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto. Quero repetir, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron, até a porta do peixe ao redor da colina de Ofel. O proverbista vai dizer, irmão, que uma pessoa sem controle é como uma cidade sem muros. Ele equipara justamente olhando para aquelas cidades que eram construídas naquela época em Israel. Aquelas cidades elas eram fortificadas e muradas, com um muro bem alto ao redor. Esses muros serviam justamente para os soldados, para o exército ficarem ali de vigília, justamente para o inimigo não entrar. Até em torno do muro tinha um fosso de água que dificultava bastante a entrada do inimigo. E isso mostra a reforma da nossa vida, irmãos. Por quê? O muro na Bíblia, sempre quando fala de separação, fala de uma consagração ao Senhor, da santidade ao Senhor. Quando uma casa é sem muros, é uma casa sem privacidade, é uma casa que todo mundo tem acesso. Não, o muro ele impede que todos tenham acesso, inclusive visual. Fala de estar escondido em Deus. Fala de separação, fala de privacidade, mas também fala de segurança e proteção, vinda da parte do Senhor. Então levante os seus muros, construa os seus muros, consagre-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele lhe honrará, Ele é a tua proteção e Ele é a tua segurança. Mas esse muro também define limites. A santidade fala de limites, de algumas atitudes que nós tínhamos antes e não devemos ter novamente, para que tudo vá bem. Como eu disse, o proverbista fala que uma cidade sem muros é como uma pessoa sem controle, uma pessoa descontrolada, entregue à sua própria sorte. Creio que ninguém aqui quer viver dessa maneira. E a palavra fala assim, colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas. Além dele levantar bem alto, ele colocou comandantes, ele não colocou qualquer soldado, irmão. Isso fala justamente da nossa torre de vigilância e de oração. O nosso atalaia principal é o Espírito Santo de Deus, que nos avisa de qualquer perigo, que nos informa. O comandante, o atalaia, o vigia, ele ficava ali naquela torre mais alta porque ele avistava o inimigo de longe, ele soava o alarme para avisar os moradores da cidade do perigo. Então nós devemos sempre estar em oração para que o Senhor nos mostre os caminhos que nós não devemos percorrer, pessoas que nós não devemos associar,
lugares que nós não deveremos frequentar, e alguns lugares, algumas pessoas nós já até sabemos, porque no processo de separação o Senhor mesmo coloca para fora muitas pessoas. Então mantenha o Espírito Santo no comando, mantenha o Espírito Santo como vigia da tua vida, para que tudo vá bem. E eu quero terminar com Zacarias capítulo 2, versículo 5, que diz: eu sou a sua muralha de fogo, diz o Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a nossa reconstrução pessoal e principalmente os nossos muros, Pai, a nossa proteção, os nossos limites daquilo que nós devemos fazer, para que nós não venhamos novamente a voltar a um estado anterior, e um estado até pior. Senhor, ajuda-nos a construir os nossos muros bem altos, para que o vigia, o Espírito Santo, possa estar lá em cima, nos avisando de todo perigo, entronizado, Pai, no mais alto lugar dos nossos muros, para que nós possamos cumprir e fazer a Tua vontade e viver o Teu bom propósito. Não nos abandona, nos construa-nos junto conosco, Pai, para que em Ti nós tenhamos essa sensação de segurança, privacidade e conforto. É o que nós oramos, e oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor se alegra, não despreze os pequenos começos, o Senhor se alegra em ver o prumo na tua mão. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.